pensa que a bobagem que as outras pessoas acham que é, pode mudar um monte de vida. Hoje eu quero falar com você sobre a importância das coisas que a gente faz e não se dá conta. Então, bora me acompanhar nesse papo? Bom, seguinte, eu tenho uma coisa muito séria para falar com você, que é algo que sempre aconteceu na minha vida e eu acho que eu falo pouco sobre isso e a gente precisa falar mais porque vai fazer a diferença. Eu tenho certeza, faz a diferença para mim e pode ser que faça a diferença para você. E eu realmente acredito que vai fazer a diferença para você. Desde que eu comecei na internet, há quase 15 anos atrás, todas as vezes que eu pensei em desistir, porque sim, teve muitas vezes que eu pensei em desistir, assim, zilhões de vezes que eu pensei em desistir. Eu era julgada no começo, 15 anos atrás, ter um canal no YouTube, escrever um blog, era coisa de gente que não tinha nada para fazer, era visto como coisa de gente que não tinha nada para fazer. Não tinha esse glamour que tem agora, que é legal e que agora você é chamado de influenciador digital. Era outro mundo, entendeu? Era outra história. Eu ouvi que era coisa, que escrever um blog era coisa de gente que não tinha nada para fazer. Eu ouvi várias vezes se eu não ia procurar um emprego de verdade. Eu ouvi que eu falava de coisa menor, porque eu falava sobre coisa de casa, que ninguém ia se interessar por falar sobre coisa de casa. E eu ouvi tanta coisa, que se eu for contar tudo aqui, a gente vai ficar 3 horas de PapoCast, nem você nem eu vamos aguentar ouvir depois, para ser bem sincera, para dar a real. Mas o que acontecia? No meio disso tudo, muitas vezes você trabalha e não tem um retorno direto na hora. Muitas vezes é isso que acontece. Parece, quando você vê as coisas acontecendo para outra pessoa, muitas vezes parece que o negócio assim, acabou de fazer e deu certo. E não é. Não é. Uma das grandes verdades na vida é que não é assim. É uma coisa, tudo que vem como consequência são coisas que foram plantadas ao longo de muito tempo. Então, nada acontece por acaso. A minha frase de que do céu só cai chuva e cocô de passarinho nunca esteve tão correta na vida, viu? É por aí. Mas vamos lá, vamos voltar pro ponto, né? Que eu já pensei em desistir, assim, muitas vezes. Já pensei em desistir lá do começo porque eu não via resultado na hora. Já pensei em desistir no meio porque eu achava que o resultado não era tão maravilhoso. Já pensei em desistir, se bobear até semana passada, porque era uma coisa que parecia que eu estava correndo e não estava dando certo do jeito que eu pensava. Mas no fim, tudo sempre acaba indo para o lugar certo e mostra que a gente está no lugar certo, no momento exato, na hora perfeita de fazer as coisas. E aí, isso é muito claro para mim. Eu tenho uma clareza que eu fui aprendendo ao longo desses 15 anos a prestar atenção nos sinais. Todas as vezes que eu tô colocando dúvida de que se eu tô fazendo a coisa certa ou não, aparece um sinal de que o caminho é esse. Esse ano eu tive um problema grande, de verdade, um problema bem chato. Na verdade, não era um problema grande, foi um problema que me chateou numa sexta-feira. Aquele dia horrível para ter um problema chateando, porque o que acontece? A gente entra no sábado e domingo, em geral entra todo mundo assim na sexta-feira, yes! Chegou o final de semana, o serviço de casa acabou, vou poder fazer outras coisas. E aí você tá lá, recebe uma notícia média para ruim na sexta-feira e passa o final de semana angustiado. E aí, nessa sexta-feira que eu recebi essa notícia bem triste,
profissional mesmo, eu recebi um comentário de uma seguidora falando que a minha vida era para ser abençoada porque a mãe dela tem Alzheimer e a mãe tinha se apegado a uma boneca, que era um dos tratamentos para pessoas com Alzheimer. A mãe tinha se apegado a uma boneca que tratava como filha e que essa boneca ela tinha, né, estabelecido vínculo na casa de repouso e a boneca estava com risco de caneta. E que aí ela entrou no canal e descobriu a solução para tirar risco de caneta com pomada anti-acne e ela estava me agradecendo por isso. Nesse dia eu chorei muito e gravei um áudio para essa seguidora agradecendo por ela ter me mandado aquela mensagem naquele dia, porque a perfeição do universo estava se mostrando lá, que eu estava no caminho certo. Para começar esta semana, eu recebi esta outra mensagem de uma aluna nova minha, do cronograma da casa, tá? Se você não sabe o que é o cronograma da casa, eu vou ser bem rápida aqui. O cronograma da casa é meu curso, foi o primeiro curso que eu gravei, agora eu acabei de regravar ele todo e aumentar, ele tá hiper ultra poderoso, ele tem mais de 4.300 alunas e eu sei que por meio da metodologia do cronograma da casa a gente ajuda muita gente. E dentro do cronograma tem um pedaço dele que é uma metodologia especial que eu ensino, que se chama Speed Crono, que é um cronograma rápido para você organizar a sua vida em 40 minutos no máximo. E aí, para começar essa semana, eu recebi esta mensagem. Aluna nova aqui. Passando só para dizer que primeira semana colocando em prática o Speed Crono e a minha casa já mudou bastante. Eu tenho TDAH, sou mãe de 2 meninas, uma de 2 anos e outra de 8 anos, que também tem TDAH e o marido também com suspeita de ter o transtorno. Então você imagina a bagunça e a falta de organização nessa casa. Eu sentia muita angústia com os ambientes bagunçados, sempre dizia na terapia que a minha casa refletia a minha mente, um pensamento atravessando o outro, uma desordem. Agora, fazendo o Speed Crono, eu tô conseguindo me livrar um pouco da bagunçada que todo mundo largava para arrumar depois e até a minha mente tá ficando mais calma. Eu comprei um aspirador robô por influência da Flávia e foi a melhor compra da minha vida. Eu sofria por não conseguir limpar o chão com as crianças, eu ficava sempre sujo, muita migalha, muita areia. Agora tá limpo, sempre e com zero esforço. E aí eu trouxe esse depoimento aqui pra gente falar que muitas vezes uma pequena movimentação que a gente faz é que nem... Sabe quando você joga uma pedrinha na água e vai fazendo aqueles círculos e eles vão aumentando e vão atingindo? Muitas vezes a gente joga uma pedrinha do bem e a gente não sabe onde essa pedrinha vai parar. E quando eu recebo uma mensagem como essa, a gente só consegue saber que tá no caminho certo, porque essa pedrinha da metodologia do cronograma ajudou, falando sobre a doença, falando sobre a organização mental, falando sobre bem-estar. O que eu queria falar nesse papo é o seguinte: mesmo quando você ouve que o que você faz é uma bobagem, pensa que a bobagem que as outras pessoas acham que é, pode mudar um monte de vida. E força, porque a gente tem mais força do que imagina. Beijo e até o próximo papo.